Bom dia a todos, que a paz do nosso Senhor e Salvador esteja contigo, meu irmão e minha irmã. A mensagem de hoje tem como tema o caminho da vitória. E você pode abrir a sua Bíblia em Mateus 21, versículo 22, que diz assim: E tudo o que pedirdes em oração, crendo, recebereis. Poder para transportar montanhas foi o que Jesus declarou. E a sua promessa inclui não somente isso, mas também todas as coisas. Como está escrito: E tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Talvez, nesse momento, você esteja carregando um fardo pesado. Pode ser uma enfermidade grave ou algum embaraço financeiro. Mas qualquer que seja a sua necessidade, você tem ao seu alcance o meio de resolvê-la. Poder para transportar montanhas. Mas você e eu precisamos aprender o segredo de liberá-lo. Apenas desejar que as coisas melhorem não dá resultado. A maneira certa de orar, a respeito da qual Jesus falou, ao dizer: Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei, fará com que você tenha resposta em todas as suas orações. João 14, versículo 14. Talvez um dos fatores que mais levam uma pessoa a perder a fé é supor que muitas das suas orações não são atendidas por não ser da vontade de Deus respondê-las. Embora seja verdade que às vezes algumas pessoas peçam coisas que não são da vontade dele conceder, o fato é que muitas outras coisas que pedimos estão em harmonia com a revelada vontade de Deus. É da vontade de Deus que os doentes sejam curados, que gozemos de boa saúde, que tenhamos vitória sobre a opressão e o medo, que as nossas necessidades sejam supridas, que prosperemos e tenhamos saúde, assim como bem vai a nossa alma. Não é da vontade de Deus que o seu povo, em sua vida de oração, se reconcilie com a derrota ou com o fracasso. Ele quer que as nossas orações produzam resultados tangíveis, tal como acontecia nos dias bíblicos. Mas orar não é um recurso extremo a que se deve recorrer apenas em uma situação de emergência. Orar deve ser parte integrante da nossa vida cotidiana. Quando aprendemos o segredo de orar, toda a nossa vida se converterá numa sequência de milagres. Veja as poderosas respostas que as orações dos homens da Bíblia alcançaram. Quando Abraão, já em idade avançada, desejou ter um filho de Sara, sua esposa, Deus operou nela um milagre, abrindo-lhe a madre, e ela pôde conceber um varão. Contra Jerusalém, investiram os assírios com poderosas forças vitoriosas em todas as campanhas anteriores. Os recursos de que dispunha Ezequias não podiam medir-se com o tamanho exército. Porém, Ezequias orou, e naquela mesma noite o anjo da morte feriu as hostes invasoras, e pela manhã 185 mil homens jaziam mortos. E você pode conferir em 2 Reis, capítulo 19, do versículo 15 ao 35. Pouco tempo depois, Ezequias ficou doente para morrer, mas virando o rosto para a parede, suplicou a Deus. E o resultado foi que mais 15 anos de vida lhe foram acrescentados. 2 Reis 20. Jabes, sentindo-se aflito por causa da iniquidade dos seus dias, clamou a Deus, e ele lhe concedeu o que tinha pedido. Você pode ver também em 1 Crônicas 4:10. Jonas, o profeta voluntarioso, foi lançado no mar e engolido por um grande peixe. Depois que ele se arrependeu da sua desobediência, Deus levou o peixe a vomitá-lo na terra seca, e a sua vida foi preservada. Elias orou pelo filho da viúva, então morto. Com a oração de Elias, os olhos do menino se abriram, e ele retornou ao mundo. Daniel orou pela restauração de Jerusalém, reduzida a cinzas,
desde os dias da invasão de Nabucodonosor. Daniel viveu para ver o rei Ciro publicar um decreto, permitindo aos judeus que quisessem voltar e reconstruir a cidade. Abacuque orou pedindo avivamento, dizendo: aviva a tua obra, Senhor, no decorrer dos anos e no decurso dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. E a sua oração foi atendida na forma do maior e último avivamento que ocorreu na história do reino de Judá. E nós podemos verificar isso em 2 Reis 23, versículos 21 a 25. Temos também a situação de Pedro, que foi lançado à prisão e ordens para ele ser executado foram expedidas. Porém, a igreja orou sem cessar pela sua libertação. E um anjo do Senhor visitou o cárcere e o conduziu a um lugar seguro. Nós, muitas vezes, temos visto Deus responder às orações em favor de todas as necessidades possíveis do seu povo e em todas as circunstâncias imagináveis. Deus responde à oração da fé. A lei de receber é positiva e certa. Disse Jesus: pedi e dar-se-vos-á, porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate, abrir-se-lhe-á. Mas o que significa isso? Quer dizer que há um poder invisível ao nosso redor, capaz de solucionar qualquer problema. Poder que se antecipa a todas as necessidades e supre tudo quanto uma pessoa precisa. Poder tão grande que é capaz de transportar as próprias montanhas. No primeiro sermão da montanha, Jesus mostrou de forma bem clara que a verdadeira oração era a comunhão com o Ser Supremo. Deus Pai disse aos homens que antes de orarem deviam procurar o local onde pudessem estar livres de interrupção. Não poderiam manter simultaneamente comunhão com Deus e com os homens. Mandou-lhes Jesus que entrassem em seus aposentos, fechassem a porta, e então orasse a seu Pai Celestial, que vê em secreto. E para dar ênfase ao seu argumento, ele lhes fez lembrar dos fariseus, que oravam pelas esquinas das ruas, a fim de serem vistos pelos homens. Acautelou os seus discípulos que não se tornassem semelhantes a eles. Mateus 6, versículos 5 a 6 diz: mas tu, quando orares, entra no teu aposento, e fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Mas por que os homens devem ficar a sós quando oram? Porque no ato da oração entramos na presença de Deus. Quando alguém ora, deve estar consciente de que chega ao seu Criador, aquele que é digno de toda a reverência e respeito. Eclesiastes 5:2 diz: não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu estás sobre a terra, assim sejam poucas as tuas palavras. Quase todos sabem que Deus está nos céus, porém, o grande segredo da oração é você saber compreender que Ele também está presente no aposento em que você se encontra, e ali torna a oração eficaz e poderosa. Quando alguém compreende que Deus está no próprio aposento em que ela se encontra, não será negligente na conversação que vai ter com Ele. Pois Jesus disse: e orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Deus está no céu e também na terra. Quando Davi, perseguido por Saul, fugia do lugar, esteve prestes a crer, achar-se tão distante de Deus que não o poderia ouvir, a tempo de o livrar. Davi teria que aprender que onde quer que estivesse, Deus ali também estava. E no Salmo 139,
Nos versículos 6 a 10, ele reconhece isso, embora não admitindo poder compreender. Está escrito: tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não a posso atingir. Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, lá tu estás. Se fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Deus está em todas as partes. É tão onipotente como o ar que respiramos. Ele não vem, ele não vai. Ele é o grande eu sou. Jesus mostrou que adorar a Deus não está circunscrito a um lugar nem a certo tempo. A mulher samaritana desejara saber se o lugar apropriado para adorá-lo era em Jerusalém ou num monte próximo. E Jesus respondeu-lhe: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Mas vem a hora, e já chegou, quando os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. João 4, versículos 21 e 23. Devemos reconhecer a presença de Deus, porque é reconhecendo a presença de Deus que se torna fácil orar e ter fé. Embora Deus não esteja presente de maneira visível, Ele está presente. Reconhecendo a sua presença real, descobrimos que orar não é labuta, e sim supremo gozo. O Senhor deixou bem claro em João 14, 23, que Cristo está sempre presente com o seu povo. Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Moisés, por exemplo, tornou-se um grande intercessor. Quando os filhos de Israel pecaram de tal forma que Deus, recusando-se a continuar com eles na sua jornada para Canaã, ofereceu mandar o seu anjo em seu lugar. Mas Moisés negou-se a concordar e disse: se a tua face não for conosco, não nos faça subir daqui. Êxodo 33, 15. E logrou persuadir o Senhor que lhe concedesse o pedido. E Deus o tranquilizou, dizendo: irá a minha face contigo, para te fazer descansar. E falava o Senhor a Moisés, face a face, como qualquer um fala com o seu amigo. Daniel, como sabemos, era outro homem de oração. Numa visão, viu Deus subir ao seu próprio trono. Olhava enquanto o ancião de dias sentou-se em julgamento, ao passo que milhões ministravam a ele. E Daniel viu que vinha como as nuvens do céu, um como o filho do homem, e o fizeram chegar até ele. Chegou o dia em que Jesus devia deixar os seus discípulos. Com que veemência desejavam que ele permanecesse mais tempo com eles. Mas Jesus explicou ser necessário deixá-los, porque viria o Consolador, o Espírito Santo. Jesus poderia estar presente não apenas com alguns poucos, porém com os cristãos em toda parte. Poderia, então, cumprir a sua promessa. Mateus 18, 20. Por onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Qual é o primeiro segredo de orar? Que segredo é esse que transporta montanhas pela oração da fé? Primeiro é reconhecer a presença daquele que criou os montes. Reconhecer que Jesus Cristo está com você em cada momento da sua vida diária. Então, ser-lhe-á fácil reconhecer a presença do Senhor quando você ora. Comece hoje mesmo a reconhecer e praticar a sua presença em sua vida. Você quer aprender o segredo da oração que transporta montanhas? Oração que transforma as coisas? Oração que se coloca em contato com os infinitos recursos do Deus onipotente? Que torna visível o invisível?
que fará liberar o poder do céu em benefício da humanidade? Bem, você pode aprender o segredo dela, mas precisa estar disposto a seguir as suas regras. Em narrativa de Lucas sobre a oração dominical, pediram os discípulos ao Senhor Jesus: ensina-nos a orar. E havia uma razão para este pedido. Tinham sido eles testemunhas do ministério maravilhoso de Jesus. Viram-no curar enfermos, viram-no purificar o leproso com o toque da sua mão. Testemunharam o seu poder de curar cegos e surdos. A sua voz aquietavam-se os ventos e as ondas do mar revolto se acalmavam. Como podia ele realizar essas coisas? Qual o segredo de tão grande poder? Tudo parecia mistério, mas gradualmente foram conhecendo o segredo. Jesus possuía esse poder, porque sabia orar. E um dia ousaram pedir a Jesus que lhes ensinasse. Jesus ensinou os discípulos a orar e começou dizendo-lhes que desta maneira deveriam fazê-lo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória para sempre. Nessa parte final, onde a oração termina, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre, nessas frases, revelou Cristo o segundo grande segredo de orar. A oração que alcança a Deus começa e finda com reconhecimento da glória do poder de Deus. O nosso Deus é grande e bondoso. Tudo quanto somos ou viemos a ser, devemos exclusivamente a Ele, o doador de todo bem e de toda dádiva perfeita. Portanto, como criaturas para com seu Criador, devemos a Deus a nossa sincera adoração e louvor. Então, eu digo a você, o primeiro e último elemento da prece é a adoração. É aqui justamente onde muitos erram. Encara a oração, na maior parte das vezes, como simples meio de obter socorro numa emergência. Esse é, sem dúvida, um dos propósitos de orar. Porém, muito longe está de ser o único. Deus removerá montes, fará parar, se preciso, o sol e a lua nas suas órbitas, mas quer também alguma coisa mais da oração. Existe, na verdade, alguma coisa que podemos dar a Deus, algo que Ele busca e muito deseja: a nossa adoração consagrada. Visto que a criatura tudo deve a Ele, é justo e digno que o adore. Os homens devem louvá-lo todos os dias da sua vida. É o que declara o último versículo do Salmo 150, que diz: e tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Nós sabemos que Satanás também disputa a adoração dos homens. Quando o diabo tentou Cristo, prometeu-lhe os reinos da terra e a glória deles, se ele, prostrado, o adorasse. Mas Jesus repeliu com veemência o oferecimento de Satanás, retrucando-lhe que só a Deus está reservado render adoração. Note como Cristo, ao orar, rendia graças e louvores a Deus. Sua primeira oração registrada foi: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultastes essas coisas aos sábios e entendidos, e as revelaste aos pequeninos. Mateus 11, versículo 25. Irmãos e irmãs, o louvor é a chave de entrar na presença de Deus. A oração é a chave para estar juntamente com o Senhor. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome. Porque o Senhor é bom, a sua misericórdia
dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Salmo 100, versículo 4. Se você desejar algo da parte de Deus, dê graças a Ele por aquilo que Ele já fez por você. As pessoas frequentemente se apressam para pedir socorro da parte de Deus, mas são lentas para agradecer-lhe pela resposta que Ele dá tão graciosamente. São como os 10 leprosos que vieram até Jesus para serem curados, e somente um deles voltou depois para dar graças a Deus. Aqueles que necessitam de livramento devem dar graças a Deus por aquilo que Ele já fez no passado. É provável que então recebam mais. Que os nossos pedidos sempre estejam misturados com louvor e ações de graças. Não andeis ansiosos por coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Filipenses 4, versículo 6. Então, eu digo a você, todo aquele que quiser transportar montanhas deve aprender, primeiro, o espírito de louvor. O importante na arte de orar é o segredo do louvor e das ações de graças. Ingresse na presença de Deus com louvor. Apresente as suas petições a Deus com ações de graças. Louvem-no pelo que Ele já tem feito. Os poderes do céu e da terra e o poder de remover montanhas estão ao alcance daqueles que aprendem o segredo do louvor. Comece hoje mesmo a ter o hábito de oferecer-lhe o sacrifício do louvor contínuo. Na oração do Pai Nosso está escrito: venha a nós o vosso reino. O reino de Deus será estabelecido na terra como resultado da oração do povo de Deus. Mas o reino de Deus deve primeiro se estabelecer no coração dos homens. O supremo esforço dos seguidores de Cristo deve ser pregar o reino de Deus, para que assim possa ele se instalar no coração dos homens. Foi essa a grande tarefa iniciada pelos apóstolos e ainda hoje não concluída. Agora é tempo da igreja orar como Jesus ensinou. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Que a igreja ore para que seus membros sejam um, a fim de que possa o mundo crer que Jesus Cristo é realmente o enviado do Pai. Os que fizerem essa oração podem também pedir: o pão nosso de cada dia nos dai hoje, e a resposta com certeza não tardará. O pecado do homem, desde o princípio, sempre tem sido o egoísmo. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes com os vossos próprios prazeres. Deus quer que oremos pelas nossas necessidades, mas Ele também quer que oremos pela vinda do reino. E à medida que tomamos sobre nós parte do fardo de um mundo perdido, Deus aliviará os nossos próprios fardos. À medida que oramos pelo próximo, a bênção virá sobre nós. Orai uns pelos outros, para serdes curados. Tiago 5, versículo 16. Se orarmos pela libertação do próximo, receberemos a nossa própria libertação. Em Mateus 18, nos versículos 18 a 19, está escrito: em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra terá sido ligado no céu, e tudo o que desligardes da terra terá sido desligado do céu. Em verdade, também vos digo que se 2 dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai que está no céu. Chegamos aqui a um outro segredo da oração. O segredo para transformar coisas, o poder da concordância. Em Mateus capítulo 18, Jesus Cristo menciona a sua igreja. Trata do problema de levar os membros à união e dá instruções especiais a respeito de preservar essa união. Então, Jesus chega ao ponto culminante do seu ensinamento, ao mostrar o grande poder que está disponível
quando os homens oram juntos, com um só propósito e atitude. Por mais poderosa que seja a oração de um indivíduo, não se pode comparar aos resultados possíveis quando duas ou mais pessoas oram em conjunto. Na união há força, e no mundo espiritual essa força é multiplicada. Josué disse aos filhos de Israel: um entre vós afugentará 1000. Josué 23:10. Mas Moisés declarou que 2 afugentariam 10.000. Quando 2 concordam entre si em oração, o poder dos 2 fica 10 vezes maior do que de um só. Quando os membros do corpo de Cristo oram juntos, em total acordo, as suas orações se tornam irresistíveis e fazem com que até mesmo as montanhas sejam removidas diante delas. Talvez a ilustração mais dramática do poder da intercessão unida, conforme os registros no livro de Atos, seja aquela que se encontra no capítulo 12. Naqueles tempos, a perseguição tinha chegado ao auge. Herodes prendera Tiago, irmão de João, e o matara com a espada. Pedro também foi levado à prisão, e parecia que um fim semelhante o aguardava. Entre mentes, um grupo de guerreiros de oração reuniu-se na casa da mãe de Marcos para fazer intercessão contínua pelo apóstolo. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. As orações unidas conseguiram tocar o céu. A fé alcançou uma intensidade maior do que aquela que alguns deles possuía individualmente no momento. E o resultado da oração deles foi que os planos de Herodes foram completamente frustrados. Foi enviado o anjo do céu, que abriu os portões da prisão e conduziu o apóstolo a um lugar seguro. Este é um exemplo do poder da oração unida, que pode vencer graves crises que a igreja esteja enfrentando. Em nenhum lugar o poder da união é revelado mais enfaticamente do que na oração de Jesus para os seus discípulos serem um. Jesus estava para passar à igreja a tarefa de evangelizar o mundo. Deviam contar a todos, em todos os lugares, que Jesus era o Cristo, a quem o Pai enviou ao mundo. Mas como o mundo poderia ficar convicto de que Jesus era o Filho de Deus? A resposta foi que se a igreja apresentasse uma frente unida, se demonstrassem ao mundo que realmente amavam uns aos outros, se orassem juntos em perfeita harmonia, o mundo passaria a crer. João 13:35 diz: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. E mediante a concordância na oração, os poderes do inferno podem ser amarrados de tal forma que os seus ardis malignos podem ser completamente derrotados. E ao orarmos, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, é necessário que venhamos buscar e saber qual a vontade de Deus para a nossa vida. Diz João em sua primeira epístola: e esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. No jardim, o homem fez uma escolha má e por ela se colocou fora da vontade do Criador. Porém, Deus interveio para salvá-lo, mandando Jesus Cristo ao mundo, a fim de redimi-lo, de sorte que viesse finalmente a ter tudo quanto originalmente Adão possuíra, e mais ainda. Por intermédio de Cristo, tudo lhe pertenceria, bastando-lhe pedir segundo a palavra de Jesus. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, porque qualquer que pede, recebe, e a quem busca, acha, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Mas por que, então, tantos filhos e filhas de Deus parecem incapazes de se apropriar dessa promessa?
Por que falham em suas orações tão frequentemente em obter respostas? Ao orarmos, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, é necessário sabermos qual a vontade de Deus para as nossas vidas. No jardim, como eu disse, eles fizeram a escolha errada. Mas Deus tem um padrão para a vida de cada pessoa que vem a este mundo. Há um propósito especial para cada criatura, feita à sua imagem e semelhança. E o momento culminante da experiência de todo o cristão é quando descobre o propósito para o qual nasceu. Quando nós descobrimos a vontade de Deus para a nossa vida, então os poderes do céu e da terra contribuem juntamente para o bem, conforme está escrito. Todas as coisas contribuem para o seu bem, para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Romanos 8, 28. Quando a pessoa se submete completamente à vontade de Deus, descobrirá que os mais aflitivos problemas da vida têm um modo misterioso de se resolverem. E como acontece isso? O Deus que formou os planetas, o Sol, a Lua, as estrelas, e que pela sua irresistível vontade estabelece o curso que devem seguir, também está fazendo com que todas as coisas na vida dessas pessoas sigam igualmente as suas próprias órbitas. Quando vemos tragédia comum de cristãos que não progridem mais na sua experiência cristã, podemos estar certos de que, de alguma forma, rejeitaram ou ignoraram a orientação divina em suas vidas. Mas os que desejam que as suas orações tenham resposta devem querer seguir a direção de Deus em sua vida cotidiana. Jesus Cristo, no jardim do Getsemane, deu exemplo de dedicação total à vontade de Deus. Ali, durante aquela hora, enfrentou de perto os poderes das trevas. Mas mesmo quando a sua alma se achava torturada por terrível luta, ele pôde orar: meu Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Jesus Cristo submeteu-se à vontade de Deus, embora isso significasse ter de beber o cálice até o amargo fim. E aqui temos outro importante segredo da oração. Devemos orar como Cristo. Que não seja feita a minha, porém a tua vontade. Cada passo que tomamos devemos submeter a Deus. Não para que Deus abençoe os nossos planos, mas devemos buscar a vontade do Senhor e pedirmos que nos abençoe ao realizá-la. E Ele nos dará poder para transportar montanhas, se com isso o propósito da sua vontade for cumprido. E para encerrar, eu digo para você esse maravilhoso versículo 7 de João 15, que diz assim: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Amém? Graças a Deus. Eu convido você a nos acompanhar no canal do YouTube Igreja Poder de Cristo e que você possa desfrutar de toda a sorte de bênçãos do Senhor, orando, clamando e fazendo a vontade de Deus, vivendo na obediência da sua palavra em nome de Jesus. Você poderá nos enviar os seus pedidos de oração para o seguinte telefone: 0 operadora 11 9 4229 55 33. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo. Amém e graças a Deus. Glória a Deus.